Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação, de estudo da Sagrada Escritura. No dia de hoje estamos no vídeo de número 197, livro do profeta Jeremias, capítulos 32, 33, 34 e 35. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, muito bom tê-lo novamente para os nossos estudos e a meditação da Sagrada Escritura. No dia de hoje estamos no vídeo de número 197, continuamos meditando com o profeta Jeremias. Tem alguns nomes que nós sempre ouvimos, alguns termos que sempre ouvimos na missa, em reflexões, no meio católico, que às vezes nós não tínhamos tanta familiaridade. Por exemplo, exílio da Babilônia, rei Nabucodonosor, e agora esses nomes eles vão se tornando mais familiares. Quando falamos, por exemplo, do exílio da Babilônia, foi o império que invadiu Jerusalém, que invadiu as tribos do sul, que estavam em Judá, e depois levaram muitos deportados para a Babilônia e para os seus territórios. E aí, nesse período de muito sofrimento, de muita dor, antes que acontecesse esse exílio, Deus enviou um profeta para alertar o povo, enviou um profeta para avisar aquilo que aconteceria se o povo não se convertesse, até mesmo se eles se convertessem. Parece que ali o domínio da Babilônia já estava como designado segundo a vontade de Deus. E aí o rei da Babilônia, esse império que conquistou Israel, que conquistou Judá por muitos anos, o nome deste rei é Nabucodonosor. Então Nabucodonosor era o rei da Babilônia. A Babilônia foi um império que conquistou Jerusalém, Judá e praticamente todo o Israel ali pelo ano 590 mais ou menos antes de Cristo. Então são alguns termos que nós vamos tendo mais familiaridade. E quando nós ouvimos falar do profeta Jeremias, nós sabemos que é o profeta que está nesse período histórico. Cada profeta está em um momento diferente. Tem pessoas que perguntam assim no comentário: Padre, por que terminou o capítulo 39 de Isaías e aí nós não continuamos Isaías? A minha Bíblia, até Isaías, no livro do profeta Isaías, tem até o capítulo 66, mas o padre do 39 já mudou para outro livro. Então, nas nossas Bíblias tem até o capítulo 66, porém, nós estamos seguindo a ordem histórica dos acontecimentos, os profetas conforme o período histórico que eles viveram. E aí a primeira parte de Isaías, que vai até o capítulo 39, é o período que antecede, isso daqui nós já vimos já faz um tempo, antecede a conquista das tribos do norte pela Assíria. Então, o primeiro império que ali entrou em Israel, praticamente arruinou, destruiu e tirou até um rei de Israel, o rei que ficava no norte, o primeiro grande império que entrou em Israel, destruiu Israel, conquistou Israel ali, destruiu a capital do reino do norte, que era Samaria. Nós temos o reino ou o império da Síria. E aí depois, alguns anos depois, temos aqui quase 130 anos depois, nós temos outro império que foi mais para o sul e aí devastou e foi muito mais cruel, que é a Babilônia. E nesse período da invasão do profeta, da invasão do Império da Babilônia, nós temos um grande profeta. Eu confesso para vocês que é o profeta que eu tenho mais proximidade, aquele que eu tenho muito prazer em ler. Todos têm o seu valor, gosto muito de Oséias também. Vocês lembram da comparação dele que casou-se com uma prostituta, e aí aquilo para mostrar como que o povo era infiel a Deus, a consequência, como que Deus se sente com o nosso pecado. E agora nós temos Jeremias bem próximo ali da conquista de Judá, de Jerusalém, pela Babilônia.
No dia de hoje, o capítulo 32, ele começa com um dado aproximadamente contraditório. E aqui eu confesso que eu fui pesquisar, eu li nota de rodapé, não encontrei a resposta que eu queria, fui na internet, pesquisei, e aí depois eu acabei me convencendo. O que o padre quer dizer com isso? Aqui nós estamos em um período que Jeremias ele enfatiza mais do que uma vez. Existem profetas que estão mentindo. Existem profetas locais que estão dizendo que podem ter tranquilidade, pode ter calma, vocês podem se rebelar, podem guerrear, porque no final Israel vai vencer e a Babilônia não vai vencer. A Babilônia, Israel vencerá e a Babilônia será derrotada desse combate. Ele disse mentira. A cidade será destruída, haverá exílio, haverá deportação, o povo sofrerá. Então parece que ele era pessimista, parece que ele estava desencorajando pessoas do exército, pessoas ali de Israel a combater contra a Babilônia. Então era um período que ele estava anunciando a ruína, estava anunciando o sofrimento, a destruição da cidade. E por que esse capítulo parece um pouco contraditório, tem um nó aqui que precisa ser desvelado? No começo do capítulo 32, quem leu sabe, quem não leu pode ler depois vai perceber, mesmo sendo um pouco difícil, tem pessoas que dizem assim, padre, eu li, eu não entendi nada, padre. Então, diga assim, eu entendi muito pouco, não entendeu nada, eu acho que é muito, entendi muito pouco. Às vezes a gente tem que ler mais do que uma vez, mas vamos desenrolar esse nó aí. Então, Deus ele chega e diz assim para Jeremias, vai e compra um terreno em uma localidade, pague por um valor muito alto, pague com prata, um valor bem alto, ele comprou foi de um primo e adquiriu esse terreno. Qual que é a contradição? Se Israel está sendo destruído, e aqui quando a gente fala em Israel, o território todo, aqui nós estamos falando principalmente de Judá e de Jerusalém, que está mais para o sul. Se Jerusalém e Judá estão sendo destruídos, Jeremias está anunciando que acontecerá a destruição. Por que ele comprou um terreno lá? Por que ele compra um terreno caro? Como que você vai comprar um terreno em um local que está sendo destruído? Então, muitos, se fosse no dia de hoje, ia dizer assim, ele é uma pessoa que faz especulação imobiliária. Ele está dizendo que vai ser destruído, a baixo preço, ele vai e compra. Não. Aqui não tem nada de especulação imobiliária, não. Aqui foi o que eu pesquisei, eu encontrei essa resposta, eu achei muito convincente. Aqui é um grande sinal de Jeremias mostrando para o povo que existe esperança. Haverá destruição, haverá invasão, haverá deportação, mas não será o fim. Essa terra voltará a ser habitada e aqueles que têm terra um dia voltarão a possuí-la. Então, não é dizendo que não acontecerá invasão, não é dizendo que não acontecerá o sofrimento, mas é dizendo que esse sofrimento e essa invasão um dia, esse problema iria resolver, voltaria a ter paz e aqueles que tivessem terra, a sua futura geração, eles teriam esses bens novamente. Então, essa aparente contradição é um grande sinal que depois haveria paz em Jerusalém, que aquela conquista da Babilônia teria um fim. E teve mesmo a conquista da Babilônia. Aqui nós estamos antes de Cristo, e antes de Cristo os números vão descendo até chegar no ano zero. Aqui de 598 até 538 foi o período do exílio da Babilônia. E aí depois voltaram para Israel. Então, aqui no começo desse capítulo 30, aparece até uma parábola. Na verdade não é uma parábola, é um conto mesmo. Deus lhe pede para Jeremias comprar um terreno. E ele compra um terreno que foi do seu primo. No versículo 17 e no versículo 18, principalmente no versículo 17, principalmente no versículo 18, aparece um termo aqui que é muito caro a nós, o termo misericórdia. Às vezes a gente acha que o Antigo Testamento é só sangue, no Antigo Testamento Deus é cruel. Não, cada vez mais os profetas, cada vez mais que vai se aproximando de Jesus, vai aparecendo termos como o amor, a misericórdia, a compaixão, que sempre existiu. Mas agora, conforme o povo vai de certa forma, conhecendo mais a Javé, conhecendo mais a Deus, ele vai conseguindo perceber essa revelação de quem Javé, de quem Deus é de fato. Deus é misericórdia. Veja aqui o capítulo 32, versículo 17. Senhor Javé, eis que fizestes o céu e a terra, por teu grande poder e teu braço estendido. A ti nada é impossível. Tu fazes misericórdia a milhares, mas punes a falta dos pais, em plena medida em seus filhos.
Deus grande e forte, cujo nome é Javé, Deus dos exércitos. E aí no 19 continuam algumas características de Deus. Deus grande em conselho, poderoso em ações, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos homens para retribuir a cada um segundo a sua conduta e o seu fruto de seus atos. E aí depois ele vai dizendo, essa parte aqui é muito tocante, é uma parte histórica que nós conhecemos, ele vai recordando, o autor sagrado recorda aquilo que foi o Egito, aquilo que foi a passagem do Egito. O padre já disse mais do que uma vez, a fuga do Egito nós chamamos como um momento fundante, ali é a fundação de Israel, ali é um momento que eles contavam de geração por geração, quando as famílias estavam reunidas na Páscoa, as famílias estavam reunidas para jantar à noite, seguramente os avós contavam, olha, há muitos anos atrás nós fomos escravos no Egito, e aí através de Moisés o povo passou a pé enxuto pelo Mar Vermelho, nós fomos escravos no Egito, e essa terra foi prometida por Deus, e os nossos ancestrais com muita coragem, com muita luta, aqui vieram. Então vai aparecer em muitos textos, em muitos profetas, esta recordação daquilo que foi a fuga, daquilo que foi o momento que eles escaparam do Egito. Veja, isso daqui é fundante, o versículo 20. E tu fizeste sinais e prodígios na terra do Egito, e até hoje em Israel e entre os homens. Tu fizeste para ti um nome, como hoje se vê. Fizeste sair teu povo da terra do Egito, com sinais e prodígios, com mão forte, braço estendido e com grande terror. Tu lhes destes esta terra que tinhas prometido por juramento a seus pais, terra em que corre leite e mel. Eles vieram e dela tomaram posse, mas não escutaram a tua voz e não caminharam segundo a tua lei, não praticaram nada do que tinhas ordenado que fizestes. Então cairá sobre eles toda esta desgraça. Então aqui é Deus dizendo, essa terra foi prometida por Deus, e Deus deu. E vocês vão perdê-la porque vocês foram infiéis. Mas eu estou comprando um terreno, um dia essa terra voltará a ser do povo. Esse capítulo 32, então, o padre estendeu um pouco mais para ficar bem claro. Quando nós temos uma explicação mais geral, eu penso que ajuda na nossa compreensão. Às vezes tem passagens que não é tão fácil de compreender. E aí depois, na sequência deste capítulo, nós vamos encontrar as razões, ali a partir do versículo 28 e seguintes, as razões porque Judá e Jerusalém seriam tomados pela Babilônia, em geral é devido à infidelidade, e vai mostrar os erros, o sofrimento que o povo passará. Ali a partir do versículo 36 nós vemos novamente sobre Baal, o povo adorava deuses estrangeiros, e esse é um motivo do sofrimento. Versículos de 38 a 42, ali vocês podem grifar e podem ler seguramente. Ali é Deus dizendo da aliança, Deus prometendo aquilo que seria aliança, aquilo que seria o recomeçar do povo. Mesmo tendo 4 capítulos, eu gostaria de focar um pouco aqui, escrevi na minha Bíblia, linda promessa de aliança. Então o padre lê com vocês, é o finalzinho do capítulo 32. E eles serão o meu povo, veja, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, dizendo aquilo que acontecerá depois do exílio. Então ele dizendo, o exílio acontecerá, mas depois do exílio Deus restituirá a aliança que ele fez com seu povo. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um coração único e um caminho único para que me temam, todos os dias para o seu bem e o dos seus filhos depois deles. Selarei com eles uma aliança eterna, pela qual eu não deixarei de segui-los para fazer-lhes o bem. Colocarei o meu temor em seu coração, para que não se afastem mais de mim. Terei minha alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei de verdade nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque assim disse Javé. Assim como eu trouxe sobre este povo toda esta grande desgraça, assim eu trairei todo o bem que lhes prometo. Uma grande promessa, a promessa em relação ao retorno. Capítulo 33, nós vamos encontrar aqui dizendo sobre Jeremias, aquilo que Jeremias passaria, e capítulo 33 já começa a mostrar isso. Nós vamos ver a prisão de Jeremias. Jeremias, ele foi preso especialmente devido a pregar a verdade, pregar aquilo que as pessoas não queriam ouvir.
E aí, novamente, ali nos versículos de 14 a 16, nós temos uma promessa que Deus iria restituir, que Deus ele iria salvar o povo. Eu destaco os versículos, estamos no capítulo 33, destaco os versículos 17 e 18. Então ouçam, meditem enquanto o Padre lê, porque isso daqui é uma grande promessa de Deus. Porque assim disse Javé, aqui é uma promessa que Davi não ficaria sem trono. E um sucessor de Davi sempre estaria presente em todo Israel, mesmo depois do exílio. E o sucessor de Davi é aquele que foi o rei, reinará para sempre. Aqui não são, a interpretação que hoje nós fazemos hoje é, não houve inúmeros reis depois de Davi, depois do exílio. Não houve inúmeros reis e sucessivos reis depois do exílio. Na verdade, não houve nenhum. O que houve foi um rei que permaneceu para sempre, reinará para sempre. Então não são vários reis, um sucedendo o outro. É um rei que reinará para sempre. E esse é Jesus. Veja a promessa do reinado que não acabará. Esse reinado que não acabará é o reinado de Jesus. Porque assim disse Javé, não faltará a Davi um descendente que se sente no trono da casa de Israel, e aos sacerdotes e levitas não faltará descendentes diante de mim, que ofereço o holocausto, queime as oferendas e ofereça todos os dias o sacrifício. Aqui nós temos que parar. Que coisa linda, que coisa linda. Eu tinha entendido de uma forma, agora refletindo, meditando com vocês, eu acho que dá para dar um passo maior. Claro, a Bíblia não está dizendo com essas palavras, mas eu vou dizer, muitos vão dizer assim, padre, mas nós temos que interpretar com a igreja. Sim, interpretamos com a igreja, mas aquilo que não é um dogma, nós temos uma liberdade de fazer a nossa reflexão pessoal. Aqui está prometendo que de Davi sempre terá um rei. E aqui nós temos o grande rei que é Jesus. E aí todos nós que somos batizados, nós continuamos sendo reis, rei, profeta e sacerdote. Agora, holocausto, sacrifício sempre seriam oferecidos por todos os tempos. E qual que é o sacrifício? Qual que é o holocausto oferecido em todos os dias, em todos os lugares do mundo, que não tem interrupção? É o sacrifício da missa. Alguns vão dizer assim, mas a Bíblia não está falando de missa, nem existia missa. Não está falando não, mas aqui diz que tem um rei que reinará para sempre. É Davi. É Jesus que é da descendência de Davi. É o sacerdote que oferecerá sempre sacrifícios. O padre é um sacerdote, a missa é o sacerdote. A missa oferece um sacrifício único, irrepetível, que é o sacrifício da cruz, que em cada Santa Missa se torna presente e vai se perpetuando até a volta de Jesus. Então aqui são símbolos daquilo que aconteceria no futuro com a humanidade através de Davi. Veja, haverá sucessão para Davi. E depois, os judeus sabendo disso, não teve sucessão, porque aqui está falando do grande sucessor, daquela sucessão que não teria fim, que é a sucessão realizada por Jesus. Capítulo 34, aqui vai aparecer um nome diferente, o padre vai dizer para vocês, eu vou fazer um resumo com as minhas palavras do capítulo 34. Aqui nós temos Sedequias. Vamos ver se é esse o nome mesmo? Sedecias. Nós temos Sedecias. Quem que é Sedecias? Havia um rei em Jerusalém, o nome dele era Joaquim, e aí o que acontece? Depois, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele rapta, ele retira o rei que havia em Jerusalém, o rei que havia em Israel, e ele leva um rei dele, que foi levado da Babilônia e coloca para reinar em Jerusalém. Veja, isso daqui é a mesma coisa que chegar em um país do mundo, pegar um presidente de um país e levar para ser presidente em um outro. Então, a Babilônia pegou uma pessoa que era da Babilônia, levou lá para Jerusalém e colocou como rei. O nome dele era Sedecias. Quem que é Sedecias? Um rei colocado pela Babilônia, que aqui eu posso estar errado, se eu tiver eu peço que alguém me corrija, é alguém que não tinha sangue judeu. Então aqui nós temos, é como se fosse um impostor, alguém que tomou o reinado à força. E esse daqui não era um rei real. E aí Sedecias, eles acabaram entrando em um acordo com os judeus que fariam o seguinte, Jeremias disse isso para eles não serem punidos. Cada um vai pegar um escravo e uma escrava e vai dar liberdade para eles, em forma de arrependimento, de pedido de perdão a Deus. Então cada um tem um escravo, na verdade tinham muitos, você vai pegar um escravo e vai dar liberdade para esse escravo. Para quê? Simbolizando que vocês estão arrependidos, estão contritos e fazem isso por amor a Deus. No começo eles fizeram com Sedecias, que era o rei. Os judeus pegaram, deixaram um escravo livre. Passou um tempo, eles pediram de volta. Pegaram o escravo de volta. E aí Jeremias, ele é duro. Vocês vão sofrer, vocês vão pagar por isso. O futuro será duro para cada um de vocês. Padre,
vai agora para o capítulo 35. Eu digo novamente com as minhas palavras, aqui nós temos o exemplo dos recabitas. Eu tive que pesquisar também, e ali na nota de rodapé não ficou muito claro, eu tive que pesquisar. O recabita, o que é? É uma tribo que fica em Israel, que fica em Jerusalém, é uma tribo de nômades, pessoas que ficavam, não é como os ciganos que nós conhecemos hoje, mas era uma tribo nômade que ficava de lugar a lugar. E aí, os pais, os antepassados diziam para eles, vocês não devem beber vinho, não devem beber bebida alcoólica. E estes homens, esta tribo dos Recabitas, eles não beberam vinho e não beberam bebida alcoólica. Por quê? Por obediência aos antepassados. E aí Javé também disse a Israel, as pessoas que eram da liderança de Israel, não bebam vinho, não se embriaguem. E aí Israel bebia vinho e se embriagava, principalmente os grandes líderes. E os Recabitas não faziam isso. E aí Jeremias ele disse assim, viu? Esse povo que é simples, eles têm valores, eles são fiéis. E aqui o termo é esse mesmo. Eles são fiéis, eles levam a fé a sério. Eles não traíram a promessa e aquilo que eles aprenderam. Agora vocês não têm fidelidade nenhuma, são muito fracos nos valores e por isso vocês serão perseguidos, irão sofrer e Israel, Judá, Jerusalém será destruído. Então aqui são vários exemplos para mostrar por que que Israel, por que que Jerusalém, aqui principalmente Judá e Jerusalém seriam destruídos. Muita infidelidade do povo e o profeta, nós vemos aqui que ele tem muita coragem e não tem medo de dizer a verdade. Então nesse capítulo 35 nós encontramos um exemplo de fidelidade e outro de infidelidade. Irmãos e irmãs, tem muita coisa para meditar. A vontade do Padre era fazer um capítulo por dia. Tem outro padre que eu já vi na internet, ele faz um capítulo por dia, vai levar mais ou menos 3 anos. É a opção do padre, deve ter muito valor nisso, mas eu confesso que a gente vai ler em 1 ano, mas tem muitas coisas aqui que nós precisamos ler de forma muito rápida. Então, vocês leem, meditem, vamos adiante, nós temos ainda mais ou menos uns 4, 5 dias, mais ou menos uns 5 dias do profeta, talvez até uns 5 dias do profeta Jeremias. Aí depois Lamentações, Ezequiel, e aí nós vamos adiantando já a leitura dos profetas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amanhã capítulos 36, 37 e 38. Fiquem com Deus, vamos adiante, coloque sempre os seus comentários. Esse dia alguém estava fazendo aniversário e colocou, olha, estou fazendo aniversário, 71 anos de idade. E eu fiquei muito impressionado que muitas pessoas colocaram comentários embaixo, parabéns, Deus te abençoe, estou rezando por você. E aí nós colocamos ali um coração em todos aqueles que deram parabéns. Para quê? Para mostrar que nós realmente devemos nos importar uns com os outros. Se alguém pede oração, você lê, coloca no comentário, estou rezando por você, é meu aniversário, feliz aniversário. Nós somos aí uma grande comunidade online que está perseverando na leitura da Bíblia. Então, fico muito feliz quando eu percebo amizade e carinho entre as pessoas que estão acompanhando. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.